pacientes, olá queridas seguidoras. Hoje a gente vai continuar com a nossa série de vídeos de respondendo as perguntas em cirurgia plástica com o Dr. Matheus. Eu sou o Dr. Matheus Herdia, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e vou responder algumas dessas perguntas que as seguidoras, as nossas pacientes ou futuras pacientes fazem através das redes sociais. A primeira pergunta é se existe uma idade adequada para a cirurgia plástica. Bom, essa pergunta ela vai ter a resposta que depende. Depende da cirurgia. Existem cirurgias que, por exemplo, a gente pode indicar para crianças, como é o caso da orelha de abano, como é o caso da cirurgia da fenda labial, do lábio leporino, tá? Que elas são feitas ainda ali no paciente criança. E outras cirurgias das quais são feitas em pacientes no final da idade adulta ou no início da terceira idade, como por exemplo o lifting de face, também conhecida como ritidoplastia, a cirurgia da pálpebra. Então essas já são feitas numa idade mais avançada. E existe também as cirurgias que são feitas ali numa idade média, no paciente jovem, como por exemplo o caso da mama, como é o caso da abdominoplastia, que pode ser feito desde a idade do início da juventude até o início da terceira idade, ou a paciente propriamente dita de terceira idade. O que a gente tem que saber é se o paciente tem condições de saúde adequadas para poder se submeter àquela cirurgia e se tem indicação para aquele procedimento. Tendo esses dois quesitos, essa paciente pode se submeter à cirurgia plástica. A segunda pergunta é: será que a gente consegue copiar alguns traços de uma outra pessoa para ser feito na cirurgia plástica? Bom, essa pergunta, a resposta é claro que não. A gente não consegue. É muito comum os pacientes chegarem no consultório e pedirem para ter o nariz de tal pessoa, ter a boca, por exemplo, da Angelina Jolie, que era o mais comum. Então isso é muito comum acontecer, ou até mesmo eu quero a mama da minha amiga porque ela colocou a prótese de tamanho X e eu quero a mama fique igual a dela. Bom, isso é impossível a gente conseguir. O que a gente consegue às vezes é aproximar aquele resultado. Mas cada um tem o seu biotipo, cada um tem a sua fisiologia, a sua cicatrização, e para copiar isso a gente não consegue, a gente não faz milagre para poder dar o resultado igual. Então a gente tem que sempre se ater, o cirurgião plástico tem que sempre se ater ao que é razoável e aceitável. Então um resultado que, mesmo que você consiga deixar o nariz parecido com o de tal pessoa, talvez aquele nariz de tal pessoa não seja compatível com o seu biotipo, com o seu tipo, dos seus traços do seu rosto, sua etnia, por exemplo. E isso vai fazer com que seja um resultado que não seja compatível, não seja aceitável. E outra coisa é atingível, saber quando tem que se falar para o paciente: ó, isso a cirurgia plástica não vai conseguir fazer, a gente não vai conseguir te deixar com a mama desse jeito, com o nariz desse jeito ou com a boca desse jeito, porque esse jeito é daquela pessoa e não o seu. Tá? Então o cirurgião plástico também tem que saber filtrar e diminuir um pouco, às vezes, essa expectativa da paciente querer se tornar outra pessoa. Às vezes isso é um transtorno que a paciente às vezes precisa também se cuidar para poder ser submetida a um procedimento onde o resultado vai ser mais aceitável. E a terceira pergunta de hoje é: o cirurgião plástico pode se negar a fazer uma cirurgia? Bom, cirurgia plástica não é uma cirurgia que envolve risco de morte se não for operada. É claro que toda cirurgia tem seu risco, mas a cirurgia não é feita para tratar uma doença, por exemplo. Não é feita para tratar uma emergência. A gente vai tratar uma área do corpo onde a gente melhora então a qualidade de vida, o bem-estar, a autoestima daquela paciente. Se a paciente cria expectativas muito grandes, como é o caso, por exemplo, de querer uma outra boca, querer um outro nariz, um nariz igual, trazer a foto de uma celebridade faz igual, ou o paciente também achando que aquela cirurgia às vezes vai trazer um resultado que vai mudar a vida, depois da cirurgia vai conseguir uma namorada, vai conseguir um marido, vai ganhar na loteria. Então são coisas na qual apontam
que provavelmente essa paciente não vai ficar satisfeita, essa paciente não vai ter o resultado que ela almeja, porque esse resultado não faz parte da cirurgia propriamente dita. A cirurgia vai melhorar alguns aspectos físicos, potencializar essas questões, mas não vai melhorar o aspecto psicológico. Então o cirurgião plástico ele pode sim dizer não a um paciente, mesmo que esse paciente queira muito operar. O cirurgião plástico, por não estar tratando uma doença que vai levar à morte daquela pessoa, ele pode sim e tem respaldo para poder filtrar essas pacientes e se negar a operar aquela paciente na qual você não vai ter, ou até às vezes teria um bom resultado, mas essa paciente não estaria preparada, talvez naquele momento, para sofrer esse tipo de cirurgia. E então, por isso, é importante esse filtro e, com isso, o paciente talvez ser indicado algum outro tipo de tratamento. No caso de uma doença, por exemplo, que o paciente não pode ser submetido, mas quer muito, você pode indicar outros procedimentos menos invasivos que são feitos no consultório, se essa paciente tem indicação, ou até, às vezes, um tratamento psicológico, como é o caso da paciente que quer muito o nariz de outra pessoa, ou a paciente que já se submeteu a várias cirurgias plásticas e não está satisfeito, sempre vê um detalhe, talvez ela tenha distúrbios psicológicos e psiquiátricos que possam ser tratados e essa paciente melhorar desses aspectos, tá? E por último, a última pergunta de hoje é: cirurgia plástica deixa cicatrizes? Bom, o próprio nome da minha especialidade é cirurgia plástica, então a gente trata de uma cirurgia. E cirurgia envolve cortes na pele. Cortes na pele é igual a cicatriz. O que diferencia o cirurgião plástico dos outros cirurgiões? É que o cirurgião plástico ele também tem a visão do cuidado posterior com essas cicatrizes, diferente de uma cirurgia na qual a gente precisa operar rapidamente, o cirurgião geral que tem que fazer uma apendicectomia, tratar uma apendicite, ele não está preocupado em si com aquele corte na pele e sim tratar aquele problema que pode levar ao risco de vida da paciente. Então, ele não está tão preocupado com isso. O cirurgião plástico não, o resultado da cicatriz também faz parte do resultado daquela melhora daquela área corporal. O que o cirurgião plástico faz de diferente? A gente cuida então mais do pós-operatório, da cicatrização, a gente tem preocupação com isso, a gente faz manobras durante a cirurgia que tentem que a cicatrização seja a melhor possível, como muitos com pontos internos, uso da cola cirúrgica para não deixar pontos na pele, cuidados pós-operatórios para se evitar a cicatrização tipo queloide, tipo cicatriz hipertrófica. E outra coisa que o cirurgião plástico faz muito é deixar as cicatrizes em áreas onde essas cicatrizes podem ficar escondidas. Por exemplo, no caso da cirurgia de face, ela é escondida dentro do cabelo e em volta da orelha, nas dobrinhas naturais da orelha. E com isso ela vai ficar camuflada, às vezes até olhando muito de perto a gente não consegue notar. No caso da mama, no caso do abdômen, ela vai ficar ali numa área que a roupa vai esconder, o biquíni vai esconder e ela também vai ficar camuflada, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você tem as suas perguntas, não esqueça de deixar aqui embaixo, tá? No seu comentário pode mandar a mensagem direta para mim. Logo depois vão estar os meus contatos de redes sociais, o WhatsApp, canais de redes sociais, o Instagram, Facebook e YouTube. Você pode conectar, que vai ser um prazer responder. E se puder, venha fazer uma visita, tá bom? Grande abraço a todas, boa noite.